Maravilha. É que a primeira live que eu faço, assim, realmente ao vivo com os nossos alunos aqui aceitando. Agora deu. Então tá, Shirley, beleza. Então tá, deixa eu começar aqui desde o início, então, que agora vocês estão me enxergando direitinho e a gente pode conversar melhor. Então eu tava falando o seguinte, que fazendo uma retomada aqui do Brasil, nós saímos de um país de terceiro mundo para um país emergente. Desde que o Plano Real foi implantado, começamos este caminho, né, de crescimento econômico, e em 2010, no segundo mandato do governo Lula, ali, a gente chegou no ápice, que foi quando a gente viveu uma crise lá em 2008, que foi a crise do subprime. Então, digamos assim, de 2002, de 93, 94, implantação do Plano Real, depois amadurecimento do plano, e de 98, 99 para até 2010 houve crescimento econômico, a nossa economia só cresceu. Chegamos no ápice lá em 2008 quando tivemos a crise do subprime. De lá para cá, economicamente falando, o Brasil vem perdendo força. É claro que a China, que nos motivou também a esse crescimento, porque a gente sempre foi exportador, e a China se tornou um grande player brasileiro nesse sentido, né? De lá para cá, a gente vem num decréscimo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas a partir do momento que a gente chega no impeachment da presidente Dilma, ali a gente chegou praticamente teve uma outra crise, né? Uma crise aí sim muito séria do Brasil em termos de credibilidade. E de lá para cá a gente vem retomando a credibilidade, e trabalhando aí com relação às reformas, reforma da Previdência. Então o país ele vinha tentando retomar o crescimento, né? E a própria Bolsa ela sai lá de 45, 48 mil pontos e chega a bater a quase 117 mil pontos, né? Por quê? Porque a Bolsa de Valores ela acaba precificando, antecipando um momento econômico. Então ela antecipou um Brasil com volta de crescimento, com aquecimento de emprego, com geração de renda, com um PIB voltando a crescer. A Bolsa precificou isso, né, e veio aí quase aos 110 mil, 117 mil pontos. Só que nesse meio tempo, então, nós entramos numa outra crise mundial, que foi aí a pandemia do coronavírus. E onde é que eu queria chegar no início da nossa conversa aqui é que o Brasil ainda leva a azar. Por quê? Porque a crise estoura juntamente com um problema no petróleo, né, do comércio, do problema internacional aqui da crise do petróleo, na véspera do carnaval, ou seja, na sexta-feira de carnaval, as coisas estouram no Brasil e a gente fica de feriado sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Nós ficamos 5 dias parados, é claro, teve fim de semana nesse meio tempo, mas na segunda, terça e quarta, pós-carnaval, as bolsas mundiais desabaram. E a gente não pôde fazer nada, por quê? Porque a nossa bolsa estava fechada, era feriado, e quando a gente começou a tentar se mexer na quarta-feira após o meio-dia, os gaps já estavam lá embaixo e a bolsa já tinha derretido. Então, levamos azar também nesse sentido, fazendo esse link em relação a mercado financeiro e bolsa. Então, a primeira questão aqui é justamente isso. O que o Covid, né, por que e como o Covid-19 está impactando nas bolsas ao redor do mundo? Então, a gente sabe que a partir do momento que tivemos uma pandemia, onde a maioria dos países decretaram aí a quarentena, ou seja, a gente teve que ficar em casa, a economia parou. A economia literalmente parou, começou na China, depois veio a Europa, né, veio o Brasil, Estados Unidos, que é onde a gente está com um foco maior agora, mas a economia simplesmente parou. E essa parada da economia, ela foi precificada pela Bolsa. Então a Bolsa, os investidores de modo geral, né, as bolsas no mundo inteiro, precificaram isso. O que é o precificaram isso? Puxa vida, o que vem por aí? Vem realmente uma recessão econômica muito grande no mundo todo. A economia vai para incerteza. Quando a gente tem incerteza no ar, existe um movimento muito forte de vendedores de ativos de risco.
Então, nós sabemos que quando eu compro uma ação, ou quando eu vou investir em ações, eu procuro me tornar sócio de grandes empresas. Esse é o conceito, né? Eu compro uma ação para me tornar sócio de uma grande empresa. Então, a partir do momento que eu enxergo um cenário futuro nebuloso, onde não se sabe o que vai acontecer, onde não se sabe se virá demissões, se as empresas vão quebrar, se as empresas vão parar, se as empresas vão falir, há uma incerteza total, há uma venda em massa dos ativos. E dentro da lei da oferta e da procura, quando todo mundo quer vender um determinado bem, um determinado ativo, esse ativo desvaloriza. Então é isso que acontece com a Bolsa. Então houve uma desvalorização muito forte durante esse período, né? 3 dias já foi o suficiente para derrubar muito a Bolsa. A gente teve aí, nesse período, depois eu falo um pouquinho mais do circuit break, ou seja, teve dias que ela caiu mais de 10%, quase 20%. Então, 3 dias consecutivos caindo 10%, 15%, 20%, a gente vai ter lá realmente os preços lá embaixo. Então, a Bolsa precifica o caos. Assim como ela havia precificado no Brasil a retomada da economia, uma aceleração da economia, uma volta ao crescimento econômico brasileiro, e por isso que ela vai aos 117 mil pontos, porque a nossa economia ela não cresceu tudo isso. Ela não dobrou de tamanho em 2 anos. Né? A Bolsa sim, saiu de 49, 50 mil pontos e foi para 117 mil pontos. A Bolsa dobrou de tamanho. Significa que a valorização das ações das empresas dobraram nesse período, enquanto que a economia praticamente não saiu do lugar. Então a Bolsa precificou um cenário perfeito, assim como ela precificou o caos, que a gente não sabe qual é e que agora a gente vai vendo. Então por que a Bolsa agora tem uma retomada de crescimento? A gente está vendo aí hoje 85 mil pontos novamente, e sai de 60 e poucos mil pontos para 80 mil pontos. Por quê? Porque as notícias ruins, né, as previsões num primeiro momento de PIB, de desemprego, de desaceleração da economia, elas já apareceram, a Bolsa precificou. Então as notícias que aparecem agora, elas são notícias mais positivas do que negativas, do tipo, olha, a Europa está reabrindo, dentro do Brasil mesmo está se pensando em retomar e começar a retomada do crescimento, aí sai uma vacina que pode vir a dar a cura do coronavírus. São notícias melhores. Então essas notícias acabam gerando uma expectativa positiva com relação às pessoas, e as pessoas voltam a buscar as ações. Então, se agora o movimento é o contrário, todo mundo quer comprar, o preço sobe. Então a gente está passando por um momento agora de retomada. Isso quer dizer que a economia brasileira vai voltar? Não, pelo contrário. Há 2 semanas atrás tinha uma expectativa de PIB de menos 6, agora tem uma expectativa de PIB de menos 7. Ou seja, não tem nada acontecendo na nossa economia no momento que possa estar justificando essa alta da Bolsa. O que justifica sim é o futuro. Então a Bolsa precifica esse futuro. Mais um pouco com relação a isso, tá? Que é interessante, aí são alguns pontos que fazem a nossa Bolsa ter esse movimento importante. Primeiro, eu vou pegar o exemplo da ação da Petrobras, tá? Para caracterizar isso. A ação da Petrobras estava em torno de R$30, R$32 antes da crise, R$32. E o dólar estava em torno de R$5. Tá? Então vamos um pouquinho menos, eu vou trabalhar com R$5, 4,8. Então se eu dividir 32 por 4,5, eu estou falando que uma ação da Petrobras custava $7. Uma ação da Petrobras, antes da crise da pandemia. Agora nós temos outro cenário. Primeiro, a ação da Petrobras bate a R$12. Então R$12. E eu tenho um dólar a R$6. Então, se eu dividir 12 por 6, essa mesma ação da Petrobras, ela passa a valer $2. Ou seja, ela se torna extremamente atrativa para o investidor estrangeiro, para quem tem uma moeda valorizada, que é exatamente o contrário do que aconteceu com a gente. Nós temos uma moeda desvalorizada. Então, o investidor estrangeiro que gosta do risco, esse é um ponto, ele olha para o Brasil. E apesar de todo o caos,
ele verifica, opa, está valendo a relação risco-retorno. Eu antes pagava $7 por uma ação da Petrobras e agora eu pago $2 para a ação da Petrobras. Então a gente verifica um fluxo de capital estrangeiro vindo comprar a Bolsa Brasileira. Ou uma outra visão, a Bolsa Brasileira se torna barata perante em dólar, ela se torna barata em dólar. Alguém está perguntando aqui o meu nome aqui. Meu nome é Leandro Racier, certo? Leandro Racier. Então, a bolsa se torna barata em dólar. Então, esse é um ponto importante. Então, essa retomada de... Um dos pontos que está fazendo a nossa bolsa subir também é, sim, o investidor estrangeiro que compra na baixa para vender na alta. É diferente do nosso comportamento, do nosso, que eu digo de modo geral, tá? Nós não temos uma cultura de investimento em ações. E isso faz muitas vezes com que a gente entre e saia da bolsa ou do investimento em renda variável na hora errada. É muito comum a gente dizer assim, deixa as coisas se acalmarem que eu vou comprar ações. Não. Quando as coisas se acalmarem, eu tenho que vender ações e não comprar ações. O certo é eu comprar ações quando elas estão em baixa. É realmente eu ter um apetite pelo risco e comprar a ação da Petrobras quando ela bate R$12. Eu estou usando a ação da Petrobras porque, primeiro, é a queridinha dos brasileiros, é uma empresa blue chip, é uma das que tem maior liquidez, ela e a Vale, juntamente com os bancos aqui na Bolsa Brasileira, e porque a gente fala muito em Petrobras, né? Então, é assim que funciona. Se compra na baixa e se vende na alta. Então tem muita gente comprando e teve muita gente que comprou a 12 agora, depois da crise. Bom, olha, o cidadão que comprou a 12, o investidor que comprou a 12 e está vendendo hoje a quase 20, nós estamos falando aqui de 66% de ganho no meio da crise. No auge, nós nem chegamos no pico ainda da curva do coronavírus aqui, e tem gente que está ganhando 66% com ações, com renda variável. Então esse é um ponto importante da gente avaliar, tá, o nosso mercado agora. Um outro ponto importante, e aí sim, dentro de outras perguntas que vieram aqui com relação à retomada do crescimento, é que a gente está vivendo um momento diferente agora em relação ao 2008. Por quê? Lá em 2008, quando veio a crise de subprime e a bolsa caiu lá, foi a quase 30 mil pontos e caiu quase 70%, né? Também caiu entre 50% e 70%, dependendo do papel, nós tínhamos um diferencial. Teve gente que perdeu dinheiro com essa queda, que tinha comprado na alta e acabou realizando na baixa, acabou vendendo. Só que antes a gente tinha uma taxa Selic, uma taxa de juros, que me pagava 15, 16, 17% ao ano. Então, o investidor tinha como alternativa para retomar aquele prejuízo, para rever aquele prejuízo, investir na renda fixa. Então, o que acontece? Eu tinha um porto seguro, que era a renda fixa, que era título público pagando 20% ao ano, para retomar. Então, se eu tenho 20% ao ano, em 5 anos eu dobro o meu capital. Então, existia a expectativa para o investidor de que na renda fixa eu conseguiria retomar. Hoje não. Hoje, a taxa Selic, ela está, você sabe, né, 3% ao ano, a expectativa é que a gente feche em 2,25, né, e fique por aí, 2020. Então, justamente essa taxa de juros muito baixa, faz com que o investidor não tenha outra alternativa. Ou é risco, ou é risco. Porque se eu for esperar para investir e recuperar os meus investimentos na renda fixa, eu não vou conseguir. A taxa de juros é 3%. E pode vir a 2,25%, a 2% ao ano. Então, nós estamos vivendo esse momento diferente. Então, o investidor, por incrível que pareça, ele está vendo que a retomada,
ou que a recuperação dos seus recursos ela é mais rápida investindo em ações. Então tem muita gente também investindo em ações nesse momento, né? Porque sabe que se deixar na renda fixa vai render 2, 3% ao ano. Então procura pegar e surfar uma onda dessas de renda variável. Então esse é um outro ponto que, gente, muda o comportamento do brasileiro de investir. Vai mudar completamente. A gente vai ter que se expor um pouco mais ao risco. Uma outra coisa importante também que fez com que o brasileiro sentisse um pouco mais essa crise. Eu falei há pouco tempo do capital estrangeiro, tá? O que acontece? Desde a greve dos caminhoneiros, o capital estrangeiro parou de entrar na Bolsa Brasileira. Então, quando deu aquela crise no governo Temer, ali da greve dos caminhoneiros, os estrangeiros ficaram de fora da Bolsa Brasileira. E a gente viu a Bolsa continuar a subir. Foi aí que ela bateu nos 117 mil pontos. Mas por que ela continuou subindo se os estrangeiros não movimentaram? Normalmente quem movimenta os volumes fortes aí de alta ou de queda, ele é dado pelo capital estrangeiro. Um volume muito forte de entrada. E por quê? Porque a gente teve de lá para cá um movimento forte de queda de taxa de juros, que foi no governo Temer que a taxa de juros começou a decrescer de forma acentuada. Então, o investidor que estava em renda fixa começou a verificar que as suas aplicações financeiras estavam começando a render muito pouco. Então, a gente teve um movimento gradativo de migração de investidores com perfil de renda fixa para a renda variável, seja ele através das corretoras, comprando e vendendo ações, mas na sua grande maioria através dos fundos de investimentos, tanto multimercados, que já tem um pouco mais de risco, como os fundos de ações. Então os bancos e as corretoras fizeram esse movimento. Muitas pessoas que não tinham perfil de renda variável, para poder rentabilizar mais o seu dinheiro, começaram a migrar do perfil conservador para o perfil moderado e para o perfil arrojado. Então a nossa bolsa saiu aí dos 80 mil pontos até os 117 mil pontos pela pessoa física e não pelo investidor estrangeiro. Então foi pessoa física, foi o brasileiro, aqui trocando as suas aplicações de lugar, saindo da caderneta de poupança, saindo do CDB, saindo dos fundos de renda fixa e indo para os fundos de multimercados mais arrojados, para os fundos de ações. As previdências privadas tiveram troca de planos. O cara que era lá, que tinha uma previdência privada conservador, ele fez uma portabilidade ou pediu uma troca interna para uma renda variável. E isso sim, entrando já no nosso gancho agora da economia, vai impactar ali na frente o brasileiro. Por quê? Vejam bem, olha como a gente não tem essa cultura ainda, né? Mas a gente está tendo, já está começando a ter a educação financeira. Enquanto o investidor estrangeiro saiu da nossa bolsa, quando ela estava lá nos 80 mil pontos, vendeu, realizou lucro e ficou quietinho, e agora está entrando de novo, nós migramos a nossa renda fixa. Então vou dar um exemplo aqui, alguém que tinha lá 100 mil reais na caderneta de poupança e troca esses 100 mil reais por um fundo de ações. Por um fundo de ações. Por quê? Porque ele quer rentabilizar mais e a bolsa só sobe, só sobe, só sobe, só sobe. Esse investidor, agora com a queda de 40% do Ibov, ele simplesmente tinha os seus 100 mil reais transformado em 50 mil reais. Enquanto estava na caderneta de poupança, ele tinha liquidez para isso. Agora não, agora ficou preso nas ações e ele está entre a cruz e a espada. Ou ele realiza o prejuízo e fica 50% mais pobre, ou então ele espera para resgatar mais adiante e espera essa recuperação. Entenderam? Mudou. Então o brasileiro, pessoa física, entre aspas, está mais pobre. Está mais pobre. O brasileiro, investidor, pessoa física, está mais pobre. Porque esse cara estava com o dinheiro ali na renda fixa. Então e agora? Vou comprar um imóvel? Vai, pode comprar. Mas tu tem 50% a menos do que tu tinha. Então ficou sem liquidez. Então o que está acontecendo também no Brasil é que os investidores
não estão conseguindo aproveitar toda a oportunidade que a Bolsa está nos dando, porque a gente não tem liquidez. Não temos liquidez. Então agora eu tenho que trabalhar ou migrando ou tentando mexer na minha carteira, que estava em fundos multimercados, de repente correndo mais risco, indo para as ações para aproveitar a alta. Enfim, o brasileiro está sem liquidez. E isso faz com que a gente perca essa alta também, né? Então é importante a gente avaliar esse tipo de cenário. Alguém me perguntou aqui, nas perguntas que está rolando aqui, com relação à carteira. Uma das lições que eu aprendi durante esse período e tenho amadurecido bastante, até mesmo com alguns clientes e tal, é que a gente precisa ter uma carteira diversificada, onde fique muito claro para mim, quanto eu preciso de liquidez. E esse percentual da minha carteira que eu preciso em liquidez, eu tenho que realmente deixar em um ativo líquido. Ah, mas professor, a caderneta de poupança está rendendo muito pouco. Bom, a caderneta de poupança é um dos ativos líquidos que se tem, mas nós não teremos outra alternativa, pelo menos agora no médio e curto prazo. A taxa de juros está baixa. Então, caderneta de poupança, título público, LFT, daqueles que estão aí atrelados à Selic, vão pagar mais do que a caderneta de poupança, mas vão me dar liquidez, mas eu não vou ganhar mais do que 3% ao ano com isso. CDBs de liquidez imediata não vão me dar muito mais do que 100, 102 do CDI, isso se eu tiver uma grana boa. Caso contrário, eu vou conseguir ganhar 80, 85, 90% do CDI. Ou seja, eu preciso ter isso em mente, que o meu ativo líquido ele vai render menos. Eu preciso sim organizar o resto da minha carteira de maneira que e essa foi a lição que eu acho que não sei se eu aprendi, mas mais uma das lições que a gente vai aprendendo. Eu preciso definir meu percentual de renda variável da carteira. Se eu definir que é 30% de renda variável que eu vou ter na carteira, o que eu acho? Que de tempos em tempos, mesmo eu não sendo um trader, mesmo eu não sendo aquele cara que vou acompanhar o mercado de ações toda hora, eu vou olhar para esses 30%. Por quê? Se, por exemplo, esses meus 30% da renda variável, daqui a 2 meses, 3 meses, está em 40%, eu vou realizar o lucro, ou seja, eu vou vender 10%, vou realocar em outra coisa e vou voltar para os meus 30% de renda variável. Isso nos dá, eu acho que são 2 pontos importantes com isso. Primeiro, eu me forço, ou eu me obrigo a realizar um lucro. Por que eu estou falando isso? Porque agora, com a pandemia, quem está investindo desde 2017 em renda variável voltou para a estaca zero em 2020. Ou seja, eu fui ganhando dinheiro e nunca realizei. Nunca. Fui acumulando. Aí veio a crise e eu volto para 2017. Ou seja, eu não... E isso é do brasileiro, isso é do ser humano. Nós somos gananciosos. Gananciosos no sentido, se eu estou ganhando 10, eu quero continuar ganhando 10% ao ano. Eu quero continuar ganhando 10%. E aí a gente não realiza nunca o lucro. E foi o que aconteceu. Por isso eu digo que essa lição foi importante. A pessoa que estava com 100 mil reais em 2017 chegou a estar com 200 mil reais agora em 2020. E de uma hora para outra ela volta a ter 100 mil reais. Ou seja, ela voltou e não realizou o lucro. O que adiantou ela ter poupado 3 anos da vida dela? Então, se a gente consegue montar a carteira e rebalancear essa carteira, eu sou obrigado a realizar o lucro. E se a minha renda variável foi para 40% e eu tinha combinado comigo mesmo que ela ia ficar em 30%, certamente o meu percentual em renda fixa diminuiu. Então eu pego esses 10, realoco lá para a renda fixa, equilibro a carteira e volto para a renda variável. Se por acaso meus 30% cair para 20%, eu retiro da renda fixa os 10%, realoco na renda variável. Com isso, eu vou conseguir enxergar a minha carteira crescendo
de uma maneira mais saudável, mais equilibrada, onde eu vou controlar o meu risco. Então, acho que essa é uma grande lição assim, que fica durante essa pandemia, é monitorar e não dar o passo maior que a perna. Primeiro, enxergar o que eu preciso de liquidez. O que eu preciso de liquidez tem que bancar o meu fluxo de caixa no dia a dia, ele tem que bancar uma aplicação financeira que eu quero fazer em imóveis, tem alguém falando em fundo imobiliário, aí eu já falo sobre isso. Ele tem que ter a minha reserva técnica para, se eu por acaso perder meu emprego ou ficar mal, isso é que tem que estar no meu fundo de reserva. Ah, professor, mas eu posso dividir meu fundo de reserva em 2 ou 3? Pode. Então tu pode dividir o teu fundo de reserva em liquidez imediata e alguma outra coisa com um fundo moderado com baixo risco, multimercado. Eu posso trabalhar aí com uma outra parte da carteira com fundo imobiliário. E aí alguém me perguntou em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, gente, pegou muita gente também aí de calça curta. Por quê? Foi uma das coisas. As pessoas não realizaram. Os fundos imobiliários começaram a valorizar e a gente não realizou. Resultado, agora eles estão bem abaixo do que se tinha antes. Tem alguns fundos que estão até abaixo do seu valor de oferta inicial. Né? Por que os fundos imobiliários caíram tanto? Caíram tanto por causa da incerteza. Fundo imobiliário é renda variável. Ele é composto pela cota, que varia, porque eu posso negociá-la em bolsa, né? E ela é composta pelos dividendos que se paga, né, dos imóveis que estão alugados. Essa é a ideia, eu alugo e recebo os dividendos, assim, para a gente simplificar, ok? Então o que aconteceu com os fundos imobiliários? Com a crise, gerou uma incerteza. E agora, os shoppings vão voltar a reabrir? Puxa vida, e a cota daquele que tinha uma participação, uma cota de um fundo imobiliário. E agora, será que quando isso acabar, o shopping vai ter as suas salas todas realocadas? As pessoas que tinham fundos imobiliários começaram a pensar, opa, eu não sei o que vai acontecer, eu vou vender minha posição, todo mundo vende, o preço cai. E ainda existe incerteza com relação ao setor imobiliário. Por que os fundos imobiliários estão demorando um pouco mais para se recuperar em relação às ações da Bolsa, e ao índice Bovespa? Porque existe muita incerteza com relação a como a economia vai se comportar o pós-coronavírus. A gente não sabe. Então, como essa incerteza ainda é muito grande, ninguém mais sabe direito que tipo de fundo imobiliário eu devo comprar. É os de logística? Sim, então se eu pensar assim, poxa, os fundos de logística, os fundos imobiliários de logística, eles vão me dar uma rentabilidade maior porque isso não vai parar, e vai, pelo contrário, vai aumentar no momento de crise. Sim, esse é um bom pensamento. Não sou só eu que estou pensando isso, certamente muitas pessoas estão fazendo isso, e aí então os fundos imobiliários voltados para a logística acabam crescendo um pouquinho mais. Os shoppings demoram um pouco menos, um pouco mais para voltar. Então, alguém colocou aqui que eu vendeu os fundos imobiliários e alocou em ações. Sim, porque o mercado de ações, pelo menos no curto prazo agora, ele está repercutindo as notícias positivas que eu falei há pouco tempo. Então, existe mais notícia positiva para o mercado de ações do que para o mercado de fundos imobiliários. Por isso que as ações estão andando mais rapidamente. E essas notícias vão fazer com que a Bolsa vai realmente retomando o crescimento. Não, de novo, volto a falar, não porque a economia está aquecendo, não, porque as notícias boas vêm por aí, né? Vêm por aí. Então, mais notícia boa do que notícia ruim. Nós aqui também, né, sem entrar no mérito político, mas dentro do Brasil, e aí a gente está vendo que o Brasil está sendo, digamos assim, os analistas estão dizendo que a crise econômica brasileira é uma das piores, a nossa moeda foi uma das que mais valorizou. Por quê? Primeiro, nosso país é muito grande, então a gente está indo aí para o topo do ranking dos países que mais têm casos de coronavírus. Né? Então esse é um ponto negativo. Mal ou bem, mesmo que as pessoas não conheçam o Brasil, que não sejam investidores, essa imagem passa na mídia, né? Muito ruim, primeiro ponto. Segundo, que de fato a gente realmente está passando por esse processo aqui
E não adianta, o nosso país é grande, nós não estávamos organizados para encarar uma pandemia, a gente não está acostumado a viver no pânico, né? Países como o Chile, que é nosso vizinho aqui, eles estão muito mais acostumados a viver em momentos de crise do que a gente, porque lá eles têm terremotos a todo instante, então eles conseguem se organizar rapidamente. A gente não estava preparado para isso, então esse é um ponto, né? O segundo ponto é que a gente não estava ainda retomando o crescimento, a gente estava ainda em crise, então o fato de a gente ainda estar em crise nos pega meio que cambaleando. E é claro que a gente também, nesse meio tempo, ainda está vivendo a iminência de uma crise política, que também gera incerteza, né? Poxa vida, eu sou investidor estrangeiro, eu vou investir num país que, além dos mesmos problemas que todo mundo tem, ainda pode vir a ter uma crise política pela frente. Então isso faz com que a incerteza do país Brasil se torne maior da retomada. Então, por isso que os analistas estão dizendo o seguinte: olha, o Brasil vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque o Brasil, além das duas crises de saúde e a crise econômica, ele ainda está com a crise política. Esse crescimento dos 2-3 últimos dias de bolsa aí foi por quê? Porque a gente sentiu um alívio com relação a uma possível evolução da crise política, né? Então, com as demissões dos ministros aqui e as declarações do próprio ministro Moro, você pensou, poxa vida, agora o Brasil vai entrar novamente no processo de impeachment. Então, deu uma desacelerada as últimas notícias, tá? Então, isso também faz com que, notícia boa, não é notícia ruim, é notícia boa. Então, isso vem pela frente aqui. É claro que o Brasil tem feito esforço, acho que o ministro da Economia, de modo geral, está fazendo o que é possível, mas aí um amigo esses dias me perguntou o seguinte: não, o governo tem que bancar tudo que for possível, tem que investir nos testes, etc, etc. Não adianta, nós não temos dinheiro para tudo isso, o país não tem dinheiro para tudo isso. Então, o governo, sem entrar aí nos números, né, nos indicadores, para a gente tornar um bate-papo mais agradável, mais fácil de entender, é que nem uma empresa, é que nem o meu orçamento doméstico. Eu tenho uma reserva. Puxa vida, esgotou minha reserva, tá bem, então eu vou fazer dívida, eu vou pegar dinheiro emprestado, porque eu estou precisando. Chega uma hora que tu quebra. Chega uma hora que o banco não te dá mais dinheiro. Chega uma hora que tu não tem mais da onde tirar, né? Então o que acontece? E aí por isso também o conflito, né? Vamos abrir o mercado, vamos fazer com que a economia volte a funcionar. Sim, fica entre a cruz e a espada. Por quê? Porque o Brasil não é um país rico. O Brasil não tem trilhões de reais para injetar nem na saúde, nem na economia. O Brasil tem reservas, e que bom que nós temos reservas. Essas reservas, elas estão com a gente desde que o Plano Real foi implantado. Então todos os governos que passaram desde a implantação do Plano Real souberam que é importante a gente ter reserva em dólar, então seguraram essa, mas uma hora isso acaba. Então esse colega que me falou, inclusive, assim, poxa vida, corre o risco de eu sou funcionário público, eu ter o meu salário reduzido? Sim, corre o risco, porque a gente vai perdendo as referências e o governo tem um gasto fixo com os funcionários. Daqui a pouco, e a gente já está vendo essas manifestações aí, né? Daqui a pouco eu vou ter que segurar. Foi o que aconteceu lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Para poder retomar a economia, se congelou os salários dos funcionários por muito tempo. Então todo mundo acaba entrando no bolo aí, né? Nesse meio tempo. Uma outra pergunta que me fizeram aqui, para eu terminar essa parte aqui, depois eu começo a responder algumas de vocês aí, com relação ao dólar. Vai cair o dólar ou não vai cair? Bom, primeiro, não há interesse no momento do governo e do Banco Central que o dólar caia. Por quê, gente? Porque é o que está salvando a pátria em termos de receita. O Brasil, ele é exportador. Então, se nós temos desaceleração da economia, se nós estamos prestes a entrar numa recessão, né? Desculpa, nós já estamos em recessão, nós estamos prestes a entrar numa depressão,
O que está nos salvando é a exportação a $1 a R$6. Então, eu não vejo no curto prazo um movimento de dólar para baixo. Por quê? Porque a gente precisa, a gente que eu digo é país, tá? Banco Central, economia, a gente precisa que esse dólar fique em R$6 ou fique em 5, 6. Por quê? Porque é o que está nos trazendo receita. Mas alguém poderia perguntar, mas professor, mas e a importação? Nós estamos importando e pagando mais caro por isso, mas a nossa inflação, que é outro ponto importante, está sob controle. E nós estamos em recessão. E agora com os indicadores que estão saindo entre ontem e hoje, nós estamos entrando em deflação. Deflação é perigoso. Eu sempre falo aqui em uma aula, na minha aula, o que é melhor, um país ter inflação ou ter deflação? Se tem na cabeça que deflação é melhor. Mas não, inflação controlada para um país emergente é o melhor dos mundos, porque a gente consegue controlar o fluxo de recursos que tem na economia, o Banco Central sabe quanto ele precisa injetar, via título público, por exemplo. Agora, quando eu tenho deflação, é como se eu estou na loja com um estoque cheio de coisas e eu começo a liquidar. Eu começo a liquidar o meu estoque. Então a deflação, gente, e a inflação não sobe porque a gente não tem dinheiro para comprar. Então, porque a nossa economia está desacelerada. Então, o fato da inflação está aí nesses patamares muito baixos, faz com que nos dá um sinal de que o dólar não vai baixar no curto prazo. Né? A gente precisa, a gente que eu digo economia, né? O Banco Central precisa que esse dólar fique alto para poder ter algum tipo de receita que a nossa economia não tá passando, não está nos conseguindo dar agora, certo? Bom, acho que com isso eu respondi aqui todas as questões com relação ao Covid e os impactos que ela tem trazido para a gente aqui. Alguém me perguntou aí um pouco mais aí sobre a carteira diversificada, da importância dos setores da Bolsa. Está um pouquinho difícil de achar os setores, porque assim como todo mundo subiu junto, todo mundo caiu junto. E agora a gente está vendo aqui alguns setores. Os bancos estavam um pouco mais atrasados, porque existe também a proposta do governo para aumentar a tributação em cima dos bancos, isso diminuía a margem. Existia também aí a especulação de que o ministro da Fazenda pudesse entregar o cargo, isso também não é ruim para os bancos. Compensação, algumas empresas de varejo que estavam preparados para a crise, estão vendendo no comércio online, estão crescendo bastante. Tem algumas empresas muito bem estruturadas que estão se reunindo, então essas estão subindo um pouco mais, né? O pessoal fala aí da Magalu. A Magalu está muito bem organizada, né? Tem um caixa, apesar do balanço não ter vindo tão bom, né? Mas é normal, porque se vendeu muito pouco. São algumas das empresas que estão retomando mais rapidamente aí, né? Alguém perguntou aqui, alguém compra dólar ou deixa na poupança? O movimento do dólar, gente, ele ainda é de alta, né? No curto prazo, no médio e longo prazo. Mas claro, ele já está em R$6. Também o governo, assim como eu disse que é interessante para o governo estar em 6, se esse dólar fica muito mais alto do que isso, aí a gente começa a ter realmente problemas lá com o setor de importação. Não dá para a gente tentar verificar aonde vai bater o dólar. No curto prazo agora a gente deve ver uma queda do dólar. Por quê? Porque agora sim, é o investidor estrangeiro que está entrando para comprar ações. Então esse cara traz dólar para a economia. Ele que tinha tirado o dólar da economia, agora ele volta um pouquinho. Então isso faz com que o dólar também, nesse meio tempo, ele possa vir a cair um pouco mais. Tá? Por isso que ele também pode cair no curto prazo. Tá? O que se faz agora, gente? Na realidade, é muito difícil, né? É muito difícil prever. O que é importante? Crises trazem oportunidades, né? Geram oportunidades em alguns setores. E essa crise ela gerou oportunidade na Bolsa. Tá?
os analistas técnicos, as pessoas que são especialistas, que olham gráfico e tal, acreditam que o mínimo, né, o mínimo já foi atingido, que daí para cá agora seria uma retomada. Claro, a gente também não espera nada pior do que aconteceu nesses últimos 2 meses, né, gente? Mas nunca se sabe. Quem é que esperar que ia chegar uma pandemia, né, e ia realmente fazer essa devastação toda no mundo inteiro? Então, eu acho o seguinte, eu volto naquela tecla inicial ali, com relação aos investimentos, tá? Que essa é a nossa pauta aqui. Montar uma carteira bem diversificada e controlar esses percentuais, quanto vai de renda fixa, quanto vai de renda variável, quanto vai em dólar. Outra coisa importante, tá? Que acho que está nos mostrando, e nas crises isso salienta um pouco mais, eu não falei. A importância de ter um percentual da carteira em ativos de proteção. O que seria ativos de proteção? Ouro e dólar. Ouro e dólar são ativos de proteção. É claro que quem tinha ouro e dólar na carteira viu a bolsa, o Ibov cair, mas o ouro e o dólar disparar, equilibrou. Então estava protegido, né? Estava protegido, pelo menos uma parte da carteira com proteção. Então isso é importante, a gente daqui para frente sempre pensar em ativos de proteção. Vou comprar dólar e ouro agora. Claro, agora está comprando na alta dólar e ouro também, ok? Mas a gente vai ter que ir com o passado. Outra coisa, não preciso me posicionar e montar minha carteira de uma hora para outra. Até porque ela tem parte dessa carteira já aí comprometida em renda variável. Mas eu tenho sim que olhar para os meus investimentos e definir uma carteira padrão. Definindo uma carteira padrão, gente, a gente consegue aí ter equilíbrio. Acho que esse é o caminho, né? Não estou dizendo uma coisa assim, o cara descobriu a roda. Não. Mas disciplina, educação financeira, né? Olhar para os meus investimentos não só para o curtíssimo prazo. Olhar para os meus investimentos para o resto da minha vida. Olhar para os meus investimentos para momentos de crise. Então, esse rebalanceamento vai me proporcionar sempre que quando a bolsa cai, eu compre bolsa, que sempre que a bolsa sobe, eu venda a bolsa. E isso seria uma boa alternativa para poder ir gerenciando a carteira aqui, né? O pessoal perguntando aqui de política, eu nem quero entrar nesse mérito, acho que não é por aí, né? A gente está realmente num momento muito delicado. Então, eu não quero entrar aqui no nome do A, de B, de C, porque eu sempre mexo em umas aulas iniciais quando eu trabalho ali, quem já foi meu aluno e viu aquela aula de macroeconomia. O brasileiro sempre se enche de alegria, esperança e felicidade. Nós somos um povo muito esperançoso. E se a gente olhar para trás e ver o que os nossos pais, avós e o que agora a gente também está passando, é impressionante. Por isso que eu digo, a gente está sempre. A gente lutou tanto para ter diretas já para presidente, nós escolhemos o nosso presidente e logo depois o nosso presidente, escolhido pelo nosso voto, fez o confisco da caderneta de poupança, né? Então a gente vem aí, por isso que eu não gosto de falar da política em si, né? Porque a gente vem aí buscando, então não dá para apostar. O que dá para a gente fazer eu preciso ter, eu preciso ter disciplina nos meus investimentos, eu preciso ter estratégia nos meus investimentos, eu preciso sim estar muito mais atento aos meus investimentos do que eu estava antes, né? E hoje em dia a gente tem aí muito acesso à informação, né? Vocês mesmos estão participando aí do pós-graduação da PUC, estão vendo quanta informação está à nossa disposição, né? O que a gente não tinha há anos atrás. Então eu acho que para a gente fechar essa live aqui, acabei me passando até no horário, eu acho que a regra
Vamos cuidar bastante do nosso dinheiro, vamos olhar para o nosso futuro. É claro que a gente, se puder fazer poupança, é importante que continue fazendo poupança. Diversifique a carteira. Não tem porquê, se eu puder ter imóveis na minha carteira, eu não colocar imóveis na carteira, eu ter ouro na carteira, eu ter dólar na carteira, eu ter ativos de renda variável, enfim. Eu tenho que ter uma carteira bem diversificada e, de preferência, ir cuidando dela ao longo do tempo. Feito, gente, passou rápido, eu fico à disposição de vocês. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram da PUC, tá? Vou ver aqui se eu não faço nenhuma gafe aqui, mas ela vai ficar gravada, vocês vão ter ela à disposição. E eu também fico à disposição de vocês aí para qualquer dúvida, deixem as perguntas aí, depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês e retorno assim que possível, ok? Se cuidem. Um bom dia, um bom resto de semana aí, bons negócios e bons estudos a todos. Valeu!